Falando sobre a Suprema Corte Brasileira, rumores sobre uma possível indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o STF passou a ganhar força em Brasília, de acordo com o jornal O Globo. O movimento ganhou o apoio de uma ala do PT, que vê como positiva a ida de Dino para a corte, não só por seus atributos jurídicos, mas também para evitar uma disputa na sucessão presidencial. Caso fosse indicado por Lula para a vaga que será aberta em outubro, com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, o titular da Justiça sairia da política e não poderia concorrer às eleições presidenciais contra o petista ou outro nome do partido. Além disso, a indicação de Dino ao STF também abriria espaço para o PT comandar o ministério, que possui um dos maiores poderes e detém um dos maiores orçamentos do governo federal. Já outros aliados de Lula defendem que uma mulher seja indicada à corte. Tiago Pavinato, eu gostaria de escutá-lo acerca dessa possibilidade de indicação de Flávio Dino para a segunda vaga que Lula poderá indicar com a aposentadoria de Rosa Weber. Do ponto de vista técnico, Flávio Dino atende ao que se espera de um ministro do STF? E eu, do meu lado, preferia não ter que comentar sobre isso. Porque é mais um episódio triste. Mais um episódio triste para o nosso STF. E vou explicar-lhes por quê. Porque tudo merece explicação, é óbvio. Porque o Flávio Dino ele já se manifestou fartamente, sem pensar, dia sim, outro também, que tem preferências ideológicas, que tem inimigos declarados, que não vai respeitar esse pensamento do próprio Supremo Tribunal Federal, de que é preferível que nós tenhamos comentários ácidos, de que é preferível a censura prévia, o risco da liberdade de expressão, muito embora os outros ministros, tenham se esquecido também dessa jurisprudência do STF. E o que me entristece é os ministros do STF esqueceram o próprio STF. E se o STF é representado por esses ministros, o STF se anula cada dia mais. Porque uma jurisprudência, um pensamento jurisprudencial, ele é reflexo do crescimento da consciência civilizacional dentro de um país. Se lá, há 100 anos, nós não tínhamos reconhecido no Brasil o elemento do dano moral, foi com base em debates e embates, votos vencidos, votos vencedores, que institutos vão ganhando corpo no Brasil. Nos anos 70, nós não tínhamos no Brasil a figura do dano estético, que de debates, votos vencidos e votos vencedores, formataram essa espécie que fica ao lado dos danos material e do dano moral. O que nós estamos vendo aqui é um regresso, um triste regresso. Ora, a conclusão jurisprudencial de que a liberdade de expressão e os riscos embutidos na liberdade de expressão, porque não há liberdade que não tenha risco, porque o risco só existe quando se é livre. Quando não se é livre, tudo está calculado, senhores. Falar em liberdade é falar em risco. E quando nós temos uma construção que, no auge do que se pensa da civilização humana, ao menos no acesso ao conhecimento, nós temos que é preferível o risco da liberdade de expressão a uma censura prévia, nós estamos voltando a pensamentos jurisprudenciais que são anteriores até ao regime militar de 1964. O regime militar de 1964, que foi chamado pelo dramaturgo José Fernando Abreu, se eu não me falha a memória, de Cala a Boca Já Morreu, foi uma peça dele com o fim do regime militar. Quando a Carmen Lúcia diz, o Cala a Boca já morreu, mas nas eleições nós temos uma circunstânciazinha aqui que nós vamos precisar ressuscitar o Cala a Boca.
Se o cala a boca já morreu é uma expressão que se refere ao regime militar, e o regime militar, quando começou, ele estava previsto para durar 2 anos e meio. Durou mais. Mas ele estava previsto com uma duração, não é? Com prazo de início e término, por quê? As circunstâncias do momento pediam aquela exceção, pediam a supressão do mandamento constitucional. Quando o Carmen Lúcia diz que o cala a boca já morreu, mas nessa circunstância nós vamos precisar ressuscitá-lo, ela ressuscita o ato de 1964 que Barroso diz ter vencido, que Barroso diz ter lutado contra. E essas pessoas que condenam o regime de 64, todo santo dia acabam fazendo o mesmo. Acabam repetindo o movimento de 64, só que mentindo a tudo e a todos de que são contra um regime de exceção, promovendo ao mesmo tempo um regime de exceção. Então o Flávio Dino, nessa cruzada que ele adotou para si mesmo como o grande inimigo das fake news, como o detentor da verdade, porque aquele que, como Dom Quixote, assume as lutas contra os moinhos de vento da mentira, arroga para si o conhecimento de toda a verdade, arroga para si o fato de ser professor de Deus. Logo, ele é incompatível com o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, conforme os termos do próprio Supremo Tribunal Federal. E por falar na Constituição, o notável saber jurídico, notável é mais que notório. Notório é aquilo que nós podemos aferir. Notório, ele passou em concursos, foi um juiz federal, notório ele é. Notável, nem tanto. A notabilidade do Flávio Dino pode ser política, mas não jurídica. Tá certo, vamos a Brasília. Dantas, aparentemente uma mudança de cenário, porque nós tratávamos disso há algumas semanas e o que nós sabíamos é que essa segunda vaga aberta neste ano, Lula iria atender aos anseios de alguns grupos, especialmente do Congresso Nacional e do Judiciário. Então não seria uma decisão pessoal dele. Será que teremos uma mudança de posicionamento do presidente da República? Vamos retomar as análises e as discussões. Vamos a Brasília. Dantas, antes do intervalo, eu perguntei a você se havia uma mudança de cenário em relação à indicação para essa segunda vaga com a iminente aposentadoria de Rosa Weber. Há uma mudança de Lula em relação à possibilidade de indicar essa pessoa, esse jurista, para a vaga de Rosa Weber? Eu me lembro que você tinha comentado sobre uma espécie de acordão, não sei se esse foi o termo usado por você, mas seria uma indicação que atendesse aos anseios do Congresso Nacional e também do Poder Judiciário. Se ele indicar Flávio Dino, vai ser mais uma indicação da cota pessoal? Lula mudou de ideia? Ô Daniel, é acórdão, tá? Não é acordão, não. Olha aqui. No ano passado, eu escrevi, em fevereiro do ano passado, nem se falava em Zanin, em nada disso. Eu fui o primeiro a escrevi no meu Twitter. Olha aí, o próximo ministro do Supremo vai ser Cristiano Zanin e o PGR vai ser o Gonê, tá? Escrevi isso em fevereiro do ano passado, tá lá no Twitter. Mandei printar. Essas duas vagas, elas estão praticamente pacificadas. A do Zanin se confirmou. Só que o Lula faz esses gestos, chamam para conversar, chama outros, já faz balão de ensaio, vai criando o debate público, tá? E aí esse debate vai se sedimentando, para depois ele decidir o que ele quer. Nesse caso específico, a segunda vaga, ela, de fato, ela está mais complicada. Por quê? Porque, primeiro, que ele já resolveu a questão pessoal dele, que era indicar o Zanin. Agora não, agora essa segunda vaga, ela responde a uma amarração política que tem a ver com a própria governabilidade dele, com a capacidade de se manter no cargo. Então, para isso, ele vai ter de contemporizar, né, as exigências, as demandas de diversos setores. O Flávio Dino é um nome que surgiu, inclusive fui o primeiro a publicar o nome do Flávio Dino, é um nome que surgiu no Páreo, mês passado. E agora já surge também outros nomes de mulheres, por exemplo. Está no grupo de candidatas, de possíveis candidatas, uma advogada da Odebrecht, por exemplo.
Então, assim, os grupos de pressão, o centro, a direita, a esquerda, né? No caso aqui do centro, a extrema esquerda, eles vão se organizando. Tem aqueles grupos que, né, empresariais, todo mundo tem interesse em ter um ministro para chamar de seu. E, né, a gente sabe. O próprio Nunes Marques, o presidente do PP, o Ciro Nogueira, chegou a publicar no Twitter, meu ministro. Então, assim, é assim que funciona em Brasília. Essa segunda vaga, como eu disse, a gente ainda tem aí alguns meses. É cotovelo, é briga de ombro a ombro ali, tá todo mundo querendo. O Lula, inclusive, um dia desse consultou, aí saiu já matéria dizendo, olha, o Moraes deu ok para uma indicação, etc e tal, que não... Na verdade, não é isso. Assim, as autoridades, quando são consultadas, se o presidente da República, que tem a prerrogativa de indicar, se ele faz uma consulta, ninguém diz que, não, esse nome não. Ninguém vai dizer isso para o presidente. Tanto é que quando ele fez com o Zanin, todo mundo disse, e aí saiu matéria, fulano apoia Zanin. Não, o fulano diz o seguinte, não tem nada contra. Vai ter alguma coisa contra? Se disser que tem contra, amanhã, se o sujeito virar ministro, vira alvo também. Né? Então, assim, tem aí um ritual, sabe? Tem um ritual que precisa acontecer. Agora, qual vai ser o nome? O favoritismo permanece ainda com o Bruno Dantas. Porque o Bruno Dantas, ele tem o apoio de ministros do Supremo, como o próprio Gilmar Mendes, ele tem apoio do Renan Calheiros, do MDB, e tem vários apoios dentro do Congresso. O Bruno Dantas tem muita articulação dentro do Congresso, justamente por ele presidir hoje um Tribunal de Contas da União, que é um órgão de assessoramento do Congresso Nacional, né, para fiscalização das contas do Executivo. Então, o Bruno Dantas continua sendo o favorito. Temos também, né, o corregedor, ministro Salomão, corregedor nacional de Justiça, ministro Salomão, que tem ali a preferência do ministro Alexandre de Moraes, que isso está mais ou menos também certo aí nos corredores. O que a gente ouve é que o Moraes apoia o nome do ministro Salomão, hoje lá no CNJ. Só que, assim, parte da esquerda que não se sente representada nem com um nem com o outro, muito menos com o Dino, por exemplo, o Grupo Prerrogativas, ele não se sente representado com o Dino. Ele quer o quê? Quer colocar uma mulher. Aí tem vários nomes já circularam. Agora tem uma lista nova, como eu mencionei aqui, inclusive com até a advogada da Odebrecht. Então, assim, a gente tem uma briga que ela vai se intensificar nos próximos meses. E eu acho que o Lula vai ponderar muito antes de tomar essa decisão final. Continuamos em Brasília. José Maria Trindade, alguns nomes foram ventilados e destacados pelo Dantas, Bruno Dantas, que não é parente do Cláudio Dantas, Rodrigo Pacheco, o ministro Salomão e Flávio Dino. Ele corre por fora? Alguma chance, Zé? Olha, o Bruno Dantas está fazendo ali a sua campanha. A campanha para o Supremo Tribunal Federal, ela é cheia de contornos, né? De insinuações em alguns casos, pedidos de defesa de alguns políticos e tal, e vai cercando o presidente da República até que ele se sinta obrigado a fazer aquela determinada indicação. Lula, antes de indicar uma mulher para o Supremo Tribunal Federal, ele tem cuidado do próprio governo. Veja bem, estão saindo aí 2 ministras, mulheres, né? A do turismo e do esporte. Há uma indicação. E outro querendo o Ministério da Saúde, ou seja, o próprio governo Lula está perdendo as mulheres que indicou lá no início. O governo chegou num novo sentido, né? Num debate ali com o Centrão, que não faz indicação desse tipo, faz indicação para faturar, então as mulheres do governo Lula estão saindo. Agora, essa vaga para o Supremo, da ministra Rosa Weber, que não está longe assim, pouco mais de 4 meses, né? Em agosto, essa indicação, essa vaga será muito disputada. Será disputada porque alguns integrantes do Centrão cresceram ali no Palácio do Planalto, na proximidade do presidente Lula. Hoje eu conversei sobre isso com um senador e ele dizia, olha, a história é a seguinte, existem insinuações, mas quem vai decidir no finalmente mesmo é o Lula. E ele estaria mesmo disposto a colocar uma mulher, outra mulher no Supremo Tribunal Federal, substituindo uma mulher também, né? Mas o Dino, ele está no páreo
e o PT gostou do posicionamento dele, gostou do jeito dele de responder a todas as questões colocadas, e às vezes que ele foi no Congresso Nacional, ele foi muito ali linha petista de agredir os adversários e tal, e ele está no páreo sim, mas Lula é que decide, é o que eu tenho ouvido aqui, fala, você sabe como é que é? O Lula decide. Eu até disse hoje, eu tenho ouvido esse Lula decide há mais de 30 anos, né? Da prefeitura lá do interior de São Paulo, a capital, o governador e tal. Quem é que vai ser o candidato? Olha, você sabe como é que é. A gente discute, mas o Lula decide. Então a vaga do Supremo está mesmo nas mãos do Lula, mas as pressões já começaram.